Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Por favor, responda quem quiser e se puder. Fernando Diniz, até que ponto vai a participação dele nessa classificação? Ah, vai bastante, porque é o que eu falei, não tá só no brio que tá diferente, na vontade tá diferente. Não, a estratégia que ele montou. E assim, ele montou uma estratégia usando muito o lado esquerdo, sendo que ele perdeu o Lucas Piton. Isso tem que ser exaltado. Ele resolveu... Ele viu um problema e criou uma solução pra esse problema. Tirou o Lucas Piton, botou o Pumita não sobe tanto assim jogando na lateral esquerda. O que ele fez? Andrés Gomes, você vai ficar no X1 com o Samuel Xavier. Porque possivelmente o Fluminense vai deixar de lado essa marcação desse lado, porque vai botar todo pro lado do Nuno, todo lado do Coutinho. O Thiago, será que não foi no O Thiago entrou muito bem nesses 2 jogos. Sim, o Thiago Será que Mendes não jogou foi muita bola. o Diniz muita estudando o Entendeu? Fluminense no primeiro jogo, ele faz isso sabendo que não tem o Canóbio, e aí faz muita diferença, e aí ele vê que o Samuel sente, e aí mantém pro segundo jogo? E aposta, dá uma aposta dobrada no Mas segundo então, jogo? mas é que eu acho que faltou também o Fluminense atacar mais pela direita, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo. No segundo jogo isso aconteceu mais tanto que o gol Guga sai entra por lá. bem. Guga entra Tanto bem. que isso aconteceu, o gol sai por lá e O as Guga entrou errando um lance. Ele entrou perdendo uma bola. É, verdade. Só que Lembro, o Fluminense tinha que atacar desde o primeiro jogo mais pelo lado direito, lado esquerdo da defesa do Vasco. Isso no gol, a jogada é pelo lado direito, o chute que o Léo Jardim acaba fazendo a defesa, o chute do Canóbio, se eu não me engano, também é pelo lado direito. O Pumita, defensivamente, ele não é confiável. E eu senti que o Fluminense buscou muito pouco essa deficiência do Vasco. Enquanto o Vasco usou da deficiência dele uma arma pra se atacar. Porque assim, já que o Fluminense não vai cuidar do meu lado esquerdo, eu vou deixar o Andrés Gomes livre pra ficar lá. E o Andrés Gomes ganhou quase todos os confrontos diretos com o Samuel Xavier. Quase tu tá dando margem de erro. Tô dando margem de erro, porque assim, porque tu não lembra. todas. Porque o Samuel Xavier, inclusive, ele apelou em alguns lances, tomou amarelo. Eu acho que ele sai por conta do amarelo, possivelmente, porque o Zubeldia já não tava não, confiante. pela coletiva, ele tem ele uma pergunta fala? sobre temporada, cansaço, e ele responde, ele bota o Samuel... Assim, me irrita o fato dele falar espanhol, então... Se eu não entendi, o problema é dele, que já deveria estar trabalhando aqui há 2 anos, deveria tentar falar português pelo menos, mas ele bota junto com o Nonato, que sente. Ele fala Samuel, Nonato, então eu acho que o Samuel sente também. Mas se não sente, era pra sair, tá jogando nada também. Assim, o Fluminense ele não teve o que vinha sendo nessa arrancada do brasileiro um diferencial, que é o jogo por dentro do Tchakos, que era... Meio de campo do Fluminense. Meio de campo do Fluminense. Martinelli e Nonato. Pô, nesses jogos com o Vasco, as escolhas do Zubeldia ali, ele começou os jogos com o Hércules fora, ele acabou machucando no outro jogo, né? Mas assim, o Fluminense não conseguiu marcar por dentro, por exemplo. Não marcou bem. O Fluminense, quando o Vasco conseguia sair pro jogo, ainda mais no jogo de ontem, a movimentação do Andrés por dentro, livre, o Ryan, com a liberdade tremenda de deslocar, o Coutinho não fez uma atuação assim que... Foi muito mal. Mas ele assim... Mas ele participou. Tava ali no meio campo. O Nuno também, então, assim... Já no outro jogo também. Essa parte ofensiva do Vasco, assim, atuou muito acima do que a parte ofensiva do Fluminense. Que é um problema do Fluminense, os torcedores... O time que refaturou 1 bilhão... Tem que jogar com o Everaldo, o Canóbio se entrega muito, Canóbio, mas não faz o gol. Canóbio ontem não funcionou. Não vou botar contra o Canóbio, não, porque O Canóbio é um cara esforçado, mas não é um cara de gol. Exato. Mas aí você não Não, mas tem nessa temporada fez. Não, ele foi muito bem. Nessa temporada fez. Mas no Carioca, Participa de né? 20. Não. Copa do Brasil pra cacete. Tem que achar 4 Copa do Brasil. Não, é a E é o temporada segundo inteira. pênalti que ele perde contra o Vasco. Ele perde contra o Atlético Paranaense nas quartas de final do ano passado O da Copa Jardim do pega Brasil também e o agora pênalti dele. perde. Mas dessa vez ele não bateu, né? Cobrança dele inacreditável. bizarro. Mas você falava muito disso, que o Vasco precisava de jogadores com mais vitalidade no ataque. E o Andrés Gomes, ele entregou isso, né? Tipo assim, a gente via jogadas dele, é um cara assim, que ele peca às vezes pela falta de inteligência em certos lances, tomadas de decisão. Mas é um cara que ele não se omite. Ele participa do jogo o tempo todo. E você vê ele puxando contra-ataque pelo lado direito, você vê ele puxando contra-ataque pelo lado esquerdo. A finalização que ele deu de fora da área buscando o ângulo, defesaça do Fábio ia ser um golaço. O cruzamento que ele dá pro Verratti, cruzamento absurdo, parecia Já no final do jogo. parecia um cara acostumado, o Lucas Piton cruzando, De era o Andrés primeira, botou Gomes. assim, fez o... Então assim, o Andrés Gomes, uma das melhores contratações do Vasco agora nessa segunda janela. Porque o cara resolveu a semifinal pro Vasco. E junto até com o Ryan. time ali que o Diniz teve no primeiro jogo dentro do Verratti. Assim, acho que é pro Vascaíno que tá incomodado ou de fato com o Verratti não. O Verratti fez uma temporada muito ruim, né? Mesmo sendo artilheiro do Brasil. O cara, É bizarro, Esse né? cara deve ser bizarro. É bizarro. Mas assim, eu acho que o Vascaíno sempre, nesses últimos meses aí, esperou do Diniz, é que o Diniz pelo menos encontrasse
um tempinho pro Verratti entrar, pra não atrapalhar o time e pra ser o que ele é de melhor, que ele é tal. Que é o abafa do final. E foi o que aconteceu no jogo de ida. Precisava de aquele sprint final. O gol do fazer Verratti garantiu a passagem do Vasco pra final. Sim. Né? Que permitiu que ele perdendo o jogo. Porque era um jogo. ia pro pênalti. Assim, a gente viu um Fluminense. Quando você vê os melhores momentos, você vê um Mas Fluminense. assim, tu não achou assim, vendo um jogo? Eu tava aqui, acabou o nosso jogo da outra semifinal, eu fui vendo. Já saiu o gol, menos que conta, saiu o gol do Fluminense. Eu falei, pô, tão cedo assim, Fluminense. E o Fluminense, pelo contrário, parou. Então, mas é uma dificuldade. É o que eu falo agora. Quando você vê os melhores momentos, a gente vê destaque pro Fábio e pro Thiago Silva, dos melhores momentos. E a gente vê o Serna na frente do Léo Jardim não chutar. Pô, isso a é gente esse vê- lance Não, aí, lembra? Cara, o do Serna... a gente não entendeu Eu nada. conversava com o Fio aqui antes da gente O entrar. Acosta escorregar numa bola que o Fábio. Que não sei Mas quem o lance entrega. do Serna é absurdo. Exato, é o que mais incomoda. O John Kennedy perder bola dentro da área, chutar mal dentro da área. Então, assim, a gente falhas individuais, A gente vê né? num Fluminense, um Fluminense muito bem postado defensivamente, apesar que o Zubeldia teve muita dificuldade quando o Vasco subiu a pressão, principalmente no primeiro tempo. E ele só tava rifando a bola, não tava conseguindo sair jogando. E a gente vê o Fluminense com muita dificuldade no ataque, que isso é o nosso elenco. E aí você vê um Vasco muito superior ofensivamente, mas com boas peças ali atrás, mas um sistema tático que ainda deixa muito espaço. Tanto que sobrou espaço, você podia ter ganho o jogo sem merecer. Eu vi a saída de podia bola ter o Serna menos- fazer aquele gol, provavelmente o Fluminense teria passado. Que era o 30 do segundo tempo ali. Então, assim, e é uma bola que o Serna não chutou. Então, eu acho que resume muito bem Tem uma bola time, no pé assim. do Lúcio Acosta também, que ele finaliza muito rápido. Que ele Ele acaba escorrega, escorregando. que ele escorrega. Ele poderia não Exato, chutar de podia primeira. ser, mas Podia olha só. dominar, levantar a Foi afobado. cabeça, tirar do Quem foi o goleiro. destaque do jogo? Pra mim, Fábio. Melhor do Fábio. jogo, Fábio. Isso aí, cara, já espelha exatamente o que foi esse clássico. Sim. É assim, o Vasco tinha tudo pra passar no Foi o tempo time normal. do Vasco atacando e merecendo mais e o Fluminense jogando no contra-ataque com o erro do Vasco. Que aconteceu, Sim. podia ter matado o jogo. O problema é que foi que a falta de criação de jogadas do Fluminense no Sim, ataque... a gente não né? tinha meio de campo, É um gente. negócio... É um O Acosta, oásis. o Martinelli e o Nonato não jogaram, pô. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.